Quando os bombeiros arrombaram a porta do porão, o cheiro era insuportável. Lá embaixo, no escuro, encontraram algo que ninguém naquela cidade jamais poderia imaginar. Uma família aparentemente perfeita, uma casa bonita num bairro tranquilo, vizinhos que nunca desconfiaram de nada. Mas debaixo daquela casa existia um segredo que durou anos. Mas para entender como tudo isso aconteceu, como ninguém percebeu nada por tanto tempo, a gente precisa voltar ao começo. E o começo dessa história é mais sombrio do que você imagina. Tudo começa em 2003, numa cidade pequena do interior do Paraná. Uma cidade daquelas que todo mundo se conhece, onde ninguém tranca a porta. A família Moreira era conhecida por todos. O pai, seu Antônio, era um homem respeitado. Trabalhava na prefeitura, ia à igreja todo domingo e sempre cumprimentava os vizinhos com um sorriso. Dona Helena, a esposa, era professora na escola primária. Os alunos adoravam ela. Todo mundo dizia que era a mulher mais gentil da cidade. Eles tinham 3 filhos, Lucas, o mais velho, de 15 anos, Camila, de 12, e o pequeno Pedro, que tinha acabado de fazer 7. Uma família normal, pelo menos era o que parecia. E é aqui que você precisa prestar atenção, porque o primeiro sinal de que algo estava errado naquela casa apareceu de um jeito que ninguém esperava. Em março daquele ano, a professora de Lucas chamou a diretora da escola. O menino tinha mudado completamente. Não falava com ninguém, tinha olheiras profundas e suas notas despencaram. Quando perguntaram a ele o que estava acontecendo, Lucas deu uma resposta que ninguém entendeu na hora. Ele disse: "Não consigo dormir por causa do barulho que vem de baixo." A escola chamou os pais. Seu Antônio apareceu sorrindo, como sempre. Disse que Lucas estava com problemas de adaptação, prometeu que ia cuidar. E a escola acreditou. Mas o que você precisa saber é que naquele momento, debaixo daquela casa, já tinha algo acontecendo há pelo menos 6 meses. E a polícia só ia descobrir muito tempo depois. Para entender como seu Antônio se tornou quem ele era, a gente precisa voltar um pouco mais. Ele cresceu no interior de Minas, numa família rígida e violenta. O pai dele era alcoólatra e batia na família toda semana. A mãe sofria em silêncio. Antônio aprendeu desde cedo que dentro de casa ninguém podia questionar o chefe da família. Aos 18 anos, ele fugiu para o Paraná. Conseguiu emprego, conheceu Helena, se casou. Todo mundo achava que ele tinha deixado o passado para trás. Mas o passado mora dentro da gente. E é exatamente aqui que essa história dá o primeiro grande giro. Porque em 2002, algo aconteceu dentro daquela casa que mudou tudo para sempre. Seu Antônio começou uma reforma no porão. Disse aos vizinhos que ia fazer uma adega. Trouxe cimento, tijolos, uma porta de aço. Os vizinhos até ajudaram a carregar o material. A obra durou 3 meses. Antônio fez tudo sozinho. Não deixou ninguém entrar. Disse que queria fazer uma surpresa para Helena. Mas aquele porão não era adega nenhuma. Se você está pensando que isso é exagero, espera. Porque o que a polícia encontrou naquele porão anos depois vai te fazer questionar como algo assim é possível num país civilizado. O porão tinha sido dividido em 2 compartimentos. Um era pequeno, com um colchão no chão. O outro era ainda menor. Tinha uma corrente presa na parede. Mas calma, vamos por partes, porque a gente ainda não sabe quem estava ali embaixo. E quando você descobrir, vai entender por que essa história ficou famosa no país inteiro. Vamos voltar para o dia a dia da família. Do lado de fora, tudo continuava normal. Antônio ia trabalhar, Helena ia para a escola. As crianças brincavam no quintal. Mas os vizinhos começaram a notar coisas estranhas. Dona Márcia, que morava ao lado, disse que às vezes ouvia barulhos à noite, como se alguém estivesse batendo em algo embaixo da terra. Ela chegou a perguntar para Helena se estava tudo bem. Helena sorriu e disse que eram os canos velhos. Dona Márcia acreditou. Afinal, por que desconfiaria de uma professora? E aqui entra a grande pergunta dessa história. Helena sabia? Ela era cúmplice ou também era vítima? Presta atenção, porque essa resposta só vai aparecer no final. Em junho de 2003, algo aconteceu que quase expôs tudo. O pequeno Pedro, de 7 anos, contou algo para um coleguinha na escola que chamou a atenção da professora.
Pedro disse que o pai tinha um amigo que morava no porão, que às vezes ele ouvia esse amigo chorando. A professora achou estranho, mas pensou que era imaginação de criança. E é aqui que a história poderia ter terminado. Se aquela professora tivesse ligado para o conselho tutelar naquele dia, tudo seria diferente. Mas ela não ligou. Os meses foram passando. Antônio continuava a sua rotina. Trabalho, igreja, sorriso. Ninguém percebia que ele descia ao porão toda noite, por volta da meia-noite, carregando uma sacola. O que tinha naquela sacola? Comida, água e, às vezes, remédios. Porque a pessoa que estava trancada naquele porão estava ficando doente, e Antônio sabia disso. Agora você deve estar se perguntando, quem era essa pessoa? E essa é a parte mais perturbadora de toda essa história, porque não era um estranho, era alguém da própria família. A pessoa trancada no porão era Marta, a irmã mais velha de Helena. Ela tinha desaparecido oficialmente em 2002. A família disse à polícia que ela tinha ido embora para São Paulo. Todo mundo aceitou essa explicação. Marta tinha 32 anos, era solteira, tinha problemas com álcool. Ninguém estranhou que ela tivesse partido sem avisar. Mas ela nunca saiu daquela cidade. Marta estava no porão desde novembro de 2002, quase um ano inteiro, quando Pedro fez aquele comentário na escola. Um ano trancada debaixo da casa da própria irmã. E o motivo? Dinheiro. Marta tinha herdado um terreno do avô que valia uma fortuna. Antônio queria aquele terreno. E quando Marta se recusou a vender, ele decidiu que ela não ia sair dali. Mas espera, isso levanta uma pergunta que a polícia levou meses para responder. Se o motivo era dinheiro, por que não simplesmente forjar a assinatura dela e vender o terreno? A resposta é simples e aterrorizante. Antônio tentou. Mas o cartório exigia presença física e documento original. Ele precisava de Marta viva. Então a manteve ali, esperando que ela cedesse. E durante todo esse tempo, Helena ia trabalhar, dava aula para crianças, sorria para os pais dos alunos, enquanto a própria irmã estava presa no porão da sua casa. Mas agora vem a parte que mudou o rumo de toda a investigação. Porque em setembro de 2003, Marta conseguiu fazer algo que parecia impossível. Ela encontrou um pedaço de ferro solto na parede e começou a arranhar o cano de PVC que passava pelo porão. Toda noite, milímetro por milímetro, ela foi fazendo um buraco. Depois de semanas, ela conseguiu romper o cano. Era um cano de esgoto que passava pela casa e ia até a rua. E foi ali que Marta teve a ideia que salvou sua vida. Ela começou a gritar dentro do cano durante a madrugada. O som viajava pelos tubos até a calçada. E foi esse som que Dona Márcia, a vizinha, ouvia todas as noites. Lembra que ela disse que ouvia barulhos estranhos? Não eram canos velhos. Era um ser humano pedindo socorro debaixo da terra. E ninguém percebeu, até aquele momento. Porque em outubro de 2003, um encanador foi chamado para consertar um problema de esgoto na rua. E quando ele abriu a tubulação, encontrou algo dentro do cano. Eram pedacinhos de pano amarrados num barbante, empurrados pelo cano. Numa tira de tecido, com sangue, alguém tinha escrito uma palavra que o encanador não conseguiu ler direito. Ele levou os panos para casa e mostrou para a esposa. Ela olhou de perto e disse: "Isso aqui parece que está escrito socorro." O encanador achou que era brincadeira, mas a esposa insistiu. No dia seguinte, a esposa do encanador ligou para a polícia. E foi essa ligação de uma mulher que ninguém conhece que deu início a tudo. Às vezes são os heróis anônimos que salvam vidas. A polícia recebeu a denúncia, mas não deu muita atenção. Um pedaço de pano num esgoto com a palavra socorro podia ser qualquer coisa. O caso ficou parado por 2 semanas. E aqui a história poderia ter morrido. Mais uma vez, Marta poderia ter sido esquecida. Mas algo aconteceu que forçou a polícia a agir e mudou tudo de forma irreversível. Lucas, o filho mais velho de Antônio, fugiu de casa. Apareceu na delegacia de madrugada, tremendo, chorando, e disse uma frase que fez o delegado largar o café na hora. Lucas disse: "Meu pai tem uma pessoa presa no porão da minha casa. Já faz mais de 1 ano.
e minha mãe sabe de tudo. Por favor, me ajudem. O delegado chamou 2 investigadores. Às 4 da manhã, 3 viaturas saíram em direção à casa dos Moreira. Lucas foi junto, porque sem ele, a polícia não saberia onde ficava a entrada do porão. Quando chegaram, a casa estava escura. Antônio e Helena dormiam. Os policiais bateram na porta. Antônio abriu de pijama com aquele sorriso de sempre, mas dessa vez o sorriso não funcionou. O delegado mostrou o mandado e perguntou sobre o porão. Antônio disse que não existia porão nenhum. Disse que era só um depósito de ferramentas trancado. Mas Lucas apontou para o chão da cozinha. Debaixo de um tapete, coberta por um armário pesado, havia uma porta no chão com um cadeado industrial. Antônio disse que era só um porão velho que tinha infiltração. Ninguém acreditou. Os bombeiros foram chamados para arrombar o cadeado. E quando aquela porta finalmente se abriu, o que veio de baixo fez 3 policiais recuarem. O cheiro, a escuridão, o silêncio. Um policial desceu primeiro. Ele disse depois, no depoimento, que foi a pior coisa que viu em 20 anos de carreira. E olha que ele já tinha visto muita coisa. No primeiro compartimento encontraram um colchão destruído, baldes, garrafas de água vazias e um cheiro que indicava que aquele espaço nunca tinha sido ventilado. Nenhuma janela, nenhuma saída. E no segundo compartimento, atrás de outra porta trancada, estava Marta. Viva, magra, debilitada, mal conseguia ficar de pé, mas viva. Depois de quase 1 ano e meio. O policial que a encontrou disse que ela cobriu os olhos quando a lanterna bateu nela. Depois de meses no escuro, a luz era dolorosa. Ela sussurrou. É de verdade. Estão-me tirando daqui. Marta foi levada para o hospital naquela mesma noite. Estava desnutrida, desidratada, com infecções e com marcas nos pulsos das correntes. Os médicos disseram que ela não sobreviveria mais 2 meses. Antônio foi preso na hora. Helena também. Os 3 filhos foram levados pelo conselho tutelar. Em poucas horas, a família mais querida da cidade se tornou a mais odiada. A notícia se espalhou pela cidade como um incêndio. Ninguém acreditava. As pessoas que tomavam café com Antônio todo dia não conseguiam processar aquilo. O vizinho, o colega, o fiel da igreja. E aqui vem a pergunta que todo mundo fazia. Como é possível que ninguém tenha percebido nada em quase 1 ano e meio? A resposta é mais simples e mais assustadora do que você imagina. Porque Antônio era um manipulador. Ele controlava cada detalhe. Os horários em que alimentava Marta, o isolamento acústico que fez no porão, as mentiras que contava para cada vizinho. Ele até ensinou as crianças a mentirem. Lucas depois contou que o pai dizia que se eles contassem para alguém, a família toda seria destruída. As crianças viviam com medo. Helena, no primeiro depoimento, disse que não sabia de nada. Disse que Antônio não a deixava descer ao porão, que ela achava que era só um depósito. Mas a polícia não acreditou, porque as evidências mostravam outra coisa. A comida que era levada para Marta estava em potes da cozinha de Helena. As roupas de cama do porão eram as mesmas da casa. Helena sabia. No segundo interrogatório, Helena mudou a versão. Disse que sabia sim, mas que tinha medo de Antônio, que ele ameaçava ela e os filhos e que ela também era vítima. E é aqui que o caso fica realmente complicado, porque a defesa de Helena ia dividir a opinião do Brasil inteiro. Ela era cúmplice ou era vítima? Essa pergunta não tem resposta fácil. Enquanto o caso era investigado, Marta ficou 4 meses no hospital. Ela teve que reaprender a andar, a falar em volume normal, a suportar a luz do dia. O trauma era imenso. Os psicólogos que acompanharam Marta disseram que ela apresentava os sintomas mais graves de stress pós-traumático que eles já tinham visto. Ela tinha pesadelos toda noite. Mas Marta era forte. E ela fez questão de depor. Ela queria contar tudo. Cada dia, cada humilhação, cada momento. E o depoimento dela abalou todo mundo que estava na sala. Ela contou que Antônio a levou para o porão com uma desculpa. Disse que precisava mostrar uma infiltração.
Quando ela desceu, ele trancou a porta. E ela nunca mais subiu, até aquela noite. Marta contou que tentou gritar nos primeiros dias, mas ninguém ouvia. O porão tinha isolamento acústico. Antônio tinha planejado tudo com meses de antecedência. Era um plano calculado. E o que é mais perturbador? Antônio descia ao porão com frequência. Tentava convencê-la a assinar os documentos do terreno, toda semana, como se fosse uma negociação de negócios. Marta se recusou todas as vezes. Ela disse no depoimento: "Eu sabia que se eu assinasse, ele não teria mais motivo para me manter viva. A recusa era minha única proteção." Quando o julgamento começou, em 2004, a cidade inteira parou. O fórum era pequeno e não tinha lugar para todo mundo. Colocaram alto-falantes do lado de fora. O promotor pediu pena máxima para Antônio: 30 anos por cárcere privado, tortura e tentativa de extorsão. Para Helena, pediu 12 anos como cúmplice. A defesa de Antônio tentou alegar problemas mentais. Trouxeram um psiquiatra que disse que ele tinha transtorno de personalidade, mas o juiz não comprou. As provas de premeditação eram esmagadoras. O que pegou todo mundo de surpresa foi o depoimento de Lucas. Aquele menino de 15 anos sentou na frente do juiz e contou coisas que fizeram metade da sala chorar. Lucas disse que ouvia Marta chorando toda noite pelo chão do seu quarto, que sabia que tinha alguém lá embaixo, que pediu para o pai parar, mas o pai ameaçou ele. Ele contou que quando não aguentou mais, fingiu ir dormir, esperou os pais dormirem e fugiu pela janela do quarto. Correu 2 quilômetros até a delegacia no escuro. E é por causa de Lucas que Marta está viva hoje. Um adolescente de 15 anos fez o que nenhum adulto daquela cidade teve coragem de fazer. Ele agiu. O julgamento durou 3 semanas. O Brasil inteiro acompanhou. Jornais, televisão, rádio. A história da família Moreira virou símbolo de como o mal pode se esconder atrás da normalidade. O veredicto veio numa sexta-feira à noite. O juiz leu a sentença por 40 minutos. A sala estava em silêncio absoluto. Você podia ouvir a respiração das pessoas. Antônio Moreira, condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por cárcere privado qualificado, tortura e extorsão mediante sequestro. Ele não demonstrou nenhuma emoção. Helena foi condenada a 8 anos como cúmplice. A defesa dela conseguiu reduzir a pena argumentando que ela também era vítima de violência doméstica. Mas o juiz deixou claro: ela sabia e não agiu. E essa frase do juiz ficou famosa: saber e se calar não é inocência, é cumplicidade. Essa frase foi parar em livros de direito e em protestos pelo Brasil. Mas a história não acabou com a sentença, porque o que aconteceu depois com cada uma dessas pessoas é tão impressionante quanto o caso em si. Marta precisou de 2 anos de tratamento psicológico intensivo. Ela se mudou para outra cidade, mudou de nome e recomeçou a vida. O terreno que causou tudo isso, ela doou para uma ONG. Os filhos foram separados e colocados em famílias diferentes. Lucas foi adotado por uma família em Curitiba e depois se formou em Direito. Ele se tornou advogado de direitos humanos. Numa entrevista anos depois, Lucas disse que fez Direito porque queria ter certeza de que ninguém mais passaria pelo que sua tia passou. Que a lei seria a arma dele. Antônio morreu na prisão em 2012, 8 anos depois da condenação. Causa oficial: infarto. Nunca demonstrou arrependimento. Nunca pediu perdão. Helena cumpriu a pena e saiu em 2011. Desapareceu da vida pública. Ninguém sabe onde ela está. Marta disse em entrevista que nunca mais quer ver a irmã. Esse caso gerou uma mudança na legislação brasileira. O caso Moreira ajudou a endurecer as penas para cárcere privado e tortura doméstica. A lei foi apelidada de Lei Marta. Mas para além da lei, esse caso levantou uma pergunta que incomoda até hoje. Quantas casas com portas trancadas escondem segredos que a gente nem imagina? Os vizinhos da família Moreira depois disseram que viram sinais, mas ignoraram. Barulhos, comportamentos estranhos, crianças caladas demais. E não fizeram nada. Não porque eram más pessoas,
Mas por que a gente tem uma tendência natural de acreditar que coisas horríveis não acontecem perto da gente, que o mal está longe, nos noticiários, não na casa do vizinho? Psicólogos chamam isso de efeito do espectador. Quando todo mundo acha que alguém vai agir, ninguém age. E foi isso que aconteceu com a família Moreira. A professora que ouviu Pedro falar do amigo no porão não ligou para as autoridades. A vizinha que ouvia barulhos não insistiu. O carteiro que nunca mais viu Marta não perguntou. E se apenas uma dessas pessoas tivesse feito algo antes, Marta teria sofrido muito menos. Lucas não teria que carregar o peso de salvar a tia sozinho com 15 anos. Hoje, a casa dos Moreira está abandonada. Ninguém quis comprar. Os vizinhos dizem que às vezes, à noite, ainda dá para ouvir barulhos vindos debaixo da terra. Mas isso provavelmente são os canos. O porão foi selado com concreto pela polícia depois da investigação. Dizem que ninguém teve coragem de descer lá de novo. Alguns lugares guardam uma energia que ninguém quer sentir. Marta, segundo as últimas informações, vive em paz numa cidade que ninguém sabe qual é. Ela pediu anonimato e a justiça concedeu. Ela mereceu cada segundo de paz. Lucas segue trabalhando como advogado. Ele criou uma ONG que ajuda vítimas de cárcere privado e violência doméstica. O menino que correu na escuridão agora ilumina o caminho dos outros. Esse caso nos ensina algo fundamental. O mal nem sempre tem cara de mal. Às vezes ele sorri, vai à igreja, cumprimenta os vizinhos e esconde o pior embaixo de uma porta trancada. E a lição mais importante: se você suspeitar de algo, fale, ligue, denuncie. Não espere que outra pessoa faça, porque às vezes você é a única chance que alguém tem. Se esse caso te impactou, fica ligado porque o próximo vídeo é sobre um dos crimes mais inteligentes da história do Brasil. Um roubo que até a polícia admitiu que foi genial. Eu sou Crime Sem Resposta. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém, se inscreve no canal. E lembra, o crime mais perigoso é aquele que acontece em silêncio.